Este homem, nós não vamos ver na história o nome dos seus pais, só vai dizer que ele apareceu e falou as palavras contra o rei Acabe. Mas o que me chamou a atenção é nesse texto, irmão, que para nossas vidas, dentro dessa palavra que nós fizemos leitura, fala que este homem ele foi para o deserto, e no deserto ele viu um pé de zimbro e se assentou e desabafou-se para Deus. Ele foi para o deserto e se assentou debaixo do pé de zimbro, apenas por causa de umas palavras essas que foi de ameaça à sua pessoa. Quando Jezabel ela escuta, o feito que esse homem fez contra os seus profetas, haja visto que o capítulo anterior fala do grande desafio que esse homem foi. Ele foi para um grande desafio contra 850 profetas de Baal. Esse homem, ele chama juntamente os 850 profetas de Baal, ele chama o rei Acabe, e juntamente com o rei Acabe, ele chama todo o povo. Ele chama todo o povo, e ele vai dizer: hoje, que vocês venham saber que há Deus em Israel, que vocês venham saber que Deus, ele continua operando. Se Baal é Deus, vocês sigam a ele, mas se Deus for esse que vai responder, siga a ele. Ele começa a falar, irmãos, depois do dia todo os profetas clamar a Baal e nada dos Deus dele responder. O capítulo que antecede, o capítulo 19, vai falar, irmãos, que lá no versículo 27 ele começa a escarnecer os profetas de Baal. Ele chega a dizer e continua clamando, grita um pouco mais alto. Pode ser que Baal esteja cochilando, pode ser que Baal esteja ainda dormindo, continua ainda clamando. E o povo clamando, os profetas de Baal clamando, e nada de responder. E quando ele haja visto, ele ajeita o altar, ele manda derramar bastante água e soprar as lenhas de água. E quando esse homem começa a falar as palavras, irmãos, quando ele começa a falar as palavras, de imediato cai fogo do céu e consome o holocausto. Juntamente com os holocaustos, consome os 850 profetas de Baal. E o povo volta a acreditar em Deus. Depois de um grande desafio, que o Senhor usara ele, para que o nome do Senhor fosse glorificado, irmãos, veio uma ameaça de uma mulher. Depois de um grande desafio que o Senhor dera a vitória a ele, para que o nome de Deus fosse glorificado, ele escuta as palavras essa, segundo, amanhã, conforme o que ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. A mulher disse só essas palavras, Jezabel disse só essas palavras, e o homem correu com medo. Ele fugiu e foi para onde? Para o deserto. Lá no deserto ele encontra um pé de zimbro. Ele se assenta e vai desabafar com Deus. Ele chega ao ponto de dizer que não é melhor do que seus pais. Ele pede a morte. E ele vai se deitar e dormir. Mas o que me chama a atenção, irmão, nessa palavra, o que me chama a atenção
atenção nessa palavra, irmão. Por que é que Deus permitiu que Elias fugisse diante de uma afronta dessa? Por que é que Deus permitiu que Elias ficasse com medo dessas palavras, ao ponto dele correr, ao ponto dele fugir para o deserto? Por que que Deus permitiu? É um ponto de interrogatório, irmãos, que muitas das vezes nós fazemos para Deus. Senhor, por que é que o Senhor permite acontecer isso na minha vida? Por que é que o Senhor permite acontecer isso sobre mim? Haja vista que eu sou dizimista, haja vista que eu sou ofertante, haja vista que eu contribuo na tua casa, haja vista que eu estou disponível para ajudar no teu IT, haja vista, Senhor, que eu faço a tua obra. Mas por que, Senhor, que tu permite? O Senhor permite, irmãos. O Senhor permite, muitas das vezes, assim como Ele permitiu que Elias ficasse com medo das palavras que diz para o deserto, para saber que ele era dependente de Deus, para ele entender e compreender que ele era dependente de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Para saber entender que ele era dependente do Senhor, irmãos. Para saber entender que ele era dependente de Deus. E assim acontece na minha e na tua vida. Depois do grande desafio que nós passamos, depois de uma grande luta que nós passamos, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos abençoa, aí vem de novo a afronta. O Senhor permite, sabe por quê? Para saber que nós somos dependentes de Deus. Não foi mérito de Elias que ele venceu o desafio, não. Foi porque Deus deu a vitória a ele. Foi porque Deus, irmãos, estava juntamente com ele. Aleluia, glória a Jesus. Porque se o Senhor, irmão, não deixasse acontecer isso, ia acontecer o que acontece muitas das vezes com muitos. Ia acontecer o que acontece com muitos. Às vezes a pessoa ora e o Senhor opera o milagre. E às vezes a pessoa acha que é ela que está fazendo o milagre. Não. Eu e você nos promove o milagre, mas quem faz o milagre é Deus. Eu e você promove o milagre, mas quem faz o milagre é o Senhor Jesus. Eu e você, nós não temos poder, porque o Senhor disse: todo o poder foi me dado, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. Nós, irmãos, só se encontramos com a presença dele sobre as nossas vidas. Nós só se encontramos com a presença de Deus sobre as nossas vidas, e a presença dele é o suficiente para nós obter a vitória. Aleluia. Para nós obter o milagre. Glória a Deus. A presença de Deus é o suficiente. Aleluia. Para aqueles que estão nos observando, glorificar o nome do Senhor. Te provo na Bíblia: Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. É um tanto, irmão, que quando os soldados foram lançaram eles de imediato morreram com o calor que estava tão grande. Mas os 3 jovens não morreram, por quê? Porque a presença de Deus estava com eles. A presença do Senhor estava com eles. Quando de repente o rei olha e diz: ei, nós não lançamos 3 na fornalha, e por que eu estou vendo 4? E por que eu estou vendo 4? Haja vista que eu e você somos observados tanto por Deus como pelo povo, tanto pelo diabo quanto pelo povo, irmão. O rei estava observando ver se os 3 jovens iam se queimar, vendo se os 3 jovens iam morrer. Na observação
observação dele, ele contemplou 4 homens. Na observação dele, ele contemplou 4 homens. Aleluia, glória a Jesus. Aí você não entende o porquê. O povo te observa, tu está no deserto, tu está lá no vale. Quando de repente o povo veio, eu pensei que ia morrer, eu pensei que ia perecer, mas o que eu estou vendo é um milagre acontecer. Eu creio, Jesus. Eu pensei que ia naufragar, eu pensei que agora não ia mais dar certo, mas o que eu estou vendo é um milagre sendo gerado. Eu creio. É um milagre sendo gerado através da vida dele, através da vida dela. O que eu estou contemplando é o milagre. Aleluia, glória a Jesus. Lá está o homem, irmão, depois de um grande desafio, que o Senhor dera a vitória a ele. O homem escuta as palavras e foge para o deserto. Lá no deserto ele se encontra debaixo do pé de zimbro e pede a morte, irmãos. Lá no deserto ele está pedindo a morte. Senhor, não sou melhor do que meus pais, já basta. Já basta, eu estou cansado, Senhor. Já basta, eu estou cansado, Senhor. Parece que as palavras que Deus falou para Paulo, quando Paulo indagava com Deus, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Aí o Senhor vai dizer, Paulo, eu não tiro porque a minha graça te basta. E o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Lá Deus. estava o homem dizendo para Deus que estava fraco. Lá estava o homem desabafando para o Senhor, dizendo, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Já basta, eu quero é morrer. O homem estava dizendo, magro, fraco, pedindo a morte. E é quando nós estamos fracos, irmão, que o Senhor vem com o seu cuidado. É quando nós pensamos que estamos quase mortos, fracos, ao Senhor vem com os seus cuidados. O Senhor envia o anjo, vai lá, anjo, alimenta o meu servo. Vai lá, anjo, alimenta o meu servo. O anjo vai e toca. O anjo toca nele, ele se desperta. Ele vê o pão, ele se alimenta. Depois das palavras que o anjo diz, ele se alimenta. Ele se alimenta como o pão bebe água e torna a dormir. Quando de repente ele torna a dormir, o anjo torna mais uma vez. Ele se alimenta de novo. Só que dessa vez o anjo diz, não é para dormir não, porque muito prolongo é o teu caminho. Muito prolongo é o teu caminho. É para tu se alimentar, para tu ficar forte, para tu caminhar. Os cuidados de Deus com nós, irmão, é tão interessante. Os cuidados de Deus com nós é tão interessante, porque o Senhor ele se preocupa tão com jeito com a gente, que como se nós não se preocupássemos nem com nós mesmos, mas ele se preocupa. Ele se preocupa, e eu provo na Bíblia. A palavra diz que no livro de Gênesis, por causa do pecado de Adão, todos nós ficamos distantes, destituídos da graça e da salvação. Mas o Senhor, irmão, preocupado comigo e com você, preocupado, porque nós andávamos desgarrados neste mundo, nós andávamos, irmão, perdidos. O Senhor resolve um dia enviar o seu único filho. O Evangelho de João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, irmão. Olha a preocupação de Deus com a raça humana. Olha a preocupação de Deus com o ser humano. Ele viu que o ser humano estava distante de si, dele. Ele viu o seu filho para vir fazer o sacrifício vivo, para voltar
eu e você ter esse contato com Deus, voltar a ter esse diálogo com Deus. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor, vendo como estava no deserto, vendo como estava debaixo do pé de zimbro, e ele disse: meu filho, tu não vai morrer, não. Tu não vai morrer no deserto, não. Porque no deserto é onde eu sei cuidar dos meus servos. No deserto é onde eu sei cuidar bem dos meus servos. E é no deserto que muitas das vezes nós temos experiência com Deus. É no deserto onde nós aprendemos a ouvir mais e mais a voz de Deus. É no deserto onde o Senhor se revela para mim e para ti. É no deserto que a sensibilidade nos torna para nós, que nós ficamos tão sensíveis de um jeito, que qualquer coisa nós escutamos a voz de Deus. Aleluia, glória a Jesus. O homem estava no deserto, debaixo do pé de zimbro, e o anjo tocou. Ele se desperta e sabe, come o pão e bebe água, torna a dormir. O anjo vem de novo, ele se alimenta de novo, come o pão e bebe água. Aí o Senhor disse para ele: o caminho é longo, meu filho. O caminho é longo. O caminho é longo. A tua jornada não encerra aqui. A minha jornada não encerra aqui. A tua jornada não encerra aí. O meu e o teu caminho é longo. E qual é o destino, irmão, do nosso caminho? Qual é o final da trajetória do nosso caminho? Nas mansões celestiais. Aleluia. É nas mansões celestiais. É na casa onde Deus diz: ei, ficai aqui, porque eu vou preparar moradia para vós. É lá nas casas onde Deus vai preparar para mim e para você. Na rua de ouro e de cristal. E enquanto eu e você estiver aqui na terra dos viventes, o Senhor está dizendo: ei, filho, se alimenta, come o pão e bebe água. Enquanto eu e você se encontrar como peregrino neste mundo, o Senhor está dizendo nesta noite: filho, come o pão e bebe água. Não Aleluia, é tempo de ficar dormindo, não, filho. Não é tempo de ficar querendo ficar deitado debaixo de pé de zimbro, não, meu filho. Pedir na morte, não. O tempo é de se alimentar, comer pão e beber água, para tu se fortificar, porque a tua jornada ela não para aqui, a tua caminhada ela não encerra aqui, não, filho. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: nós temos que se alimentar desse pão e beber dessa água que Ele quer nos dar, irmãos, porque a nossa trajetória ela não para aqui, ela não encerra aqui. Porque o meu e o teu caminho é mais distante. Aleluia, glória a Deus. O meu e o teu caminho é mais distante. Aleluia, glória a Jesus. Mas irmão, eu estou assim. Mas o Senhor está dizendo: ei, filho, o pão, aleluia, glória a Deus. O pão muitas das vezes é a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, depois que ele é batizado, vai para o deserto, depois de 40 dias de jejum, irmãos, lá vem o tentador tentar a ele, e ele começa a dizer: se tu é filho de Deus, por que tu transforma essas pedras em pão e se alimenta? E ele vai dizer, o Senhor Jesus diz para Satanás: ei, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Quando a palavra vem de Deus, irmão, a nossa alma, ela se alimenta, e quando ela se alimenta, nós ficamos fortes, mais fortes
e não para o mundo, mas é na presença de Deus. Quando a palavra vem do Senhor e nós nos alimentamos, a nossa alma ela se fortifica e nós ficamos fortes na presença de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor está dizendo, assim como esse homem estava aqui, em seu ânimo pedindo a morte. E quantos não pedem a morte? E quantos não já disse para o Senhor, Senhor, bata, Senhor. A luta é grande, ó Deus. E quantos já disseram, Senhor, eu vou jogar um pano branco, Senhor. Eu estou desistindo da luta, Senhor. Eu vou jogar a toalhinha, Deus. E o Senhor diz, ei, filho, não, porque eu comecei a obra, eu que comecei, eu vou finalizar a obra de ti. Eu creio, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu que comecei, eu vou finalizar a obra em ti. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O homem estava sem ânimo, pedindo a morte. Aí lá vem o anjo, toca nele. Ele se desperta do sono. Ele se desperta do sono. O anjo diz: caiu como se alimenta. Se alimenta. Ele se alimenta, come o boi, bebe água e vai dormir de novo. O anjo vem a segunda vez, ele se alimenta. Ele se alimenta. E quando ele pensa em se deitar para dormir de novo, o Senhor diz: meu filho, tá bom, já basta, meu filho. Tá bom, meu filho, já basta. Já basta de querer ficar dormindo, meu filho. Porque eu te chamei não foi para ficar dormindo, não. Porque eu te chamei não foi para ficar dormindo, não, meu filho. Assim como ele disse para Elias: se alimenta, se fortifica, se alimenta e fortifica. Aí o Senhor vai dizer para ele: se alimenta e fortifica, porque lá na frente tem alguém para tu ungir como rei. E lá na frente tem uma pessoa para tu ungir como teu sucessor. Lá na frente tem um moço chamado Eliseu. Ele vai ser o teu sucessor. Ele está trabalhando junto com os pais dele. Ele está lá junto com os pais dele. Está trabalhando com os pais dele. Tu vai ungir ele como teu sucessor. Aleluia, glória a Deus. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? O Senhor está dizendo aí que se alimenta, se fortifica lá na frente, na tua trajetória, antes de encerrar a tua caminhada, antes de encerrar a tua carreira. Tem alguém que vai dar continuidade. Tem alguém que tu vai ungir ao teu sucessor. Tem alguém que tu vai dar uma palavra. E quando tu der a palavra, ele vai se converter à presença de Deus. Ele vai se converter ao Senhor e vai ser o teu sucessor. Vai ser o teu sucessor. Assim como Paulo disse: Timóteo, meu filho, eu combati o bom combate. Agora já está preparada a coroa que o Senhor preparou para mim. A minha carreira já está findada, meu filho. Meu filho Timóteo, a minha carreira já está findando. Um dia já está próximo que eu vou ser decapitado a minha cabeça. Mas eu te digo, prossegue no ministério, prossegue na caminhada, prossegue, meu filho Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus. Ei, filho, o Senhor está dizendo: se alimenta, se fortifica, se apruma nos pés, vai para a luta, para a barreira, para a caminhada, porque lá na frente o Senhor vai te ungir, o Senhor vai te usar para ungir alguém para ser teu sucessor. Aleluia, Deus. Lá está, ele unge o moço como seu sucessor. Ele chama o seu moço, ele passa por Eliseu, joga a capa e diz: me segue.
Ele joga a capa e diz: me segue. O moço diz só para ele: pega aí, deixa eu só matar aqui alguns bois, dar um comunicado aqui, meu pai e minha mãe, e eu te seguirei. E eu te seguirei. E quando de repente, irmão, que o moço faz tudo isso, ele começa a seguir a Elias. E quando vai findar a carreira de Elias, o moço Eliseu, perseverando, Elias a ponto de ser tomado por Deus. Elias olha para Eliseu e diz: fica aqui em Gilgal que eu vou ali. Eliseu olha para Elias e diz: tão certo como viu o teu Deus, que eu não te deixarei, para onde tu irás, eu vou junto. Chega no outro canto, prende nele de pé: tão certo como viu o teu Deus, eu não te deixarei. Mas quando ele está a ponto de ser tomado, que ele passa o Rio Jordão a ponto de ser tomado, Elias olha para Eliseu e diz: ei, me pede o que tu queres, porque eu estou a ponto de ser tomado de ti. Eliseu olha para ele e diz: o que eu quero é porção dobrada que está sobre a tua vida. A porção dobrada, eu quero porção dobrada que está sobre a tua vida. Elias olha para Eliseu e diz: dura coisa tu pediste, dura coisa tu pediste, mas se tu contemplar, quando eu estiver sendo tomada de ti, sendo arrebatado, tu vai adquirir esse teu pedido. Eliseu, atento a Elias, qualquer movimento de Elias que ele dava, ele estava atento. Quando a carruagem veio, a carruagem de fogo para tomar Elias, ele contemplou. E quando ele contemplou, ele recebeu porção dobrada. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando ele contemplou, ele tomou porção dobrada sobre a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele contemplou a carruagem de fogo